mesa, gostaria de chamar o nosso terceiro palestrante dessa manhã, nosso querido professor, doutor Adolfo Lino, do Instituto Federal de Santa Catarina. Muito obrigado, professor. Eu mandei o slide errado, só um instante, pessoal. Então a gente atualiza e chama o nosso quarto, que seria o quarto palestrante, mas agora será o terceiro, nosso querido Tiago Marra, nosso servidor do INCRA, pensador por trás aí da Estratégia de Cadastro Nacional Rural Brasileiro. Muito obrigado. Bom dia. Primeira surpresa é que eu tinha certeza que eu tinha mandado a versão traduzida. Mas só fazendo, né, uma introdução aqui, já para o tempo, e fazer a conexão. Só para, acho que, contextualizar, né, que a gente já fez essa apresentação terça-feira, no outro evento. E aí a tentativa aqui é dar um enfoque diferente justamente para complementar, né? Então, para quem já assistiu, tem essa visão de complementaridade. Para quem não assistiu, acho que vai ser suficiente para a gente estimular o debate, que acho que é o principal, o forte aqui, né, Flávio? Então, nesse sentido também, vamos dizer, estimular que todos fiquem completamente à vontade para poder fazer questões, críticas, sugestões, porque esse é exatamente o objetivo que a gente está tendo agora, de, a partir do trabalho que está sendo desenvolvido, que a gente está materializando um protótipo, isso sirva para, né, discussão, para estimular o debate. Então, não fiquem acanhados quanto às críticas de qualquer natureza. Então, feita essa, né, introdução, bom, aqui tem as questões mais conceituais, mas assim, esse ponto aqui eu acho que é crucial também para para a gente se situar, né? Porque essa figura realmente ela é genial, né? Porque ela sintetiza N elementos aqui que a gente está trabalhando. Então, por mais que a gente esteja falando, focado na ponta do triângulo inferior aqui, né? É isso que está ligado a tudo que está acima, né? Então, sistema de administração de terras, implementação de política territorial, isso tudo está conectado. E aqui, ó, o tema que o Edilson falou agora mais cedo. Então, se isso aqui tudo não funcionar bem, né, a gente não consegue operar, pelo menos de forma eficiente, né? Então, esse é o objetivo. A gente dá subsídio aqui para que a infraestrutura de dados espaciais atinja o seu potencial. E a gente pode até, né, voltar naquilo que o Edilson falou, mas a Indy não pegou a tração, né, a infraestrutura nacional de dados espaciais não, digamos, né, não engrenou, como a gente fala às vezes, mas muitas vezes é por causa desses requisitos, né, que não estavam bem estabelecidos, e que aí, sem querer entrar aqui nas explicações porque isso é assim, mas o trabalho é justamente evoluir, né, essa ponta do triângulo aqui para fazer com que esses demais elementos funcionem bem, né, de forma suficiente. Aqui também aquela figura muito importante para nós, né, que mostra que a base da informação, que é um sistema de informação territorial, né, que a gente poderia trazer para o português, mas é essa informação estruturada, organizada, de referência, que vai subsidiar as N funções da administração de terra. Então, esse e aí enfatizando, né, o conceito de infraestrutura de dados espaciais, que é isso que reflete lá. Então, só fazendo um comentário aqui, né, e reforçando um pouco o que o Edilson tinha comentado antes, a impressão que a gente tinha é que primeiro, né, a infraestrutura nacional de dados espaciais foi até um certo ponto, né, onde a nossa cartografia sistemática
ela tem cobertura. Então, chega a um determinado nível de, vamos colocar de detalhe, de escala, a gente tem um apagão completo. Não existe nenhum tipo de organização de informação a partir de um certo nível de detalhe, né? E é isso que a gente está querendo, vamos dizer, complementar tanto do lado do cadastro, né, desenvolvendo o cadastro, quanto também do lado da complementação, né, da INDE, olhando para os dados do cadastro territorial. Então, ampliando, né, a cobertura da infraestrutura de dados espaciais. E também, obviamente, né, ajustando os problemas que a gente tem com essas distribuições aqui, né? Cada linha aqui seria um papel diferente. E hoje a gente ainda tem esses papéis muito misturados, né? Como a gente não faz o trabalho de forma complementar, o dado, ele tem problemas, né? Que é o que está claro nesse... eu acho que todo mundo já trabalhou com várias bases de dados, né? Já chegou esse resultado aqui, né? Você traz informações de várias fontes diferentes, às vezes você está tratando do mesmo objeto, mas ele vem representar de maneiras diferentes. Isso é fruto dessa nossa desorganização, né, da administração de terras. A gente não consegue produzir informação seguindo esse esquema. Então é outra coisa que a gente precisa desconstruir, né? Muitas vezes a gente vê que a visão que se tem é que basta você ter acesso aos dados que já existem, já estão produzidos, mas na verdade eles já estão produzidos de forma viciada, né, problemática. Então, quando a gente agrega esses dados, eles não fazem sentido, porque eles não foram produzidos da maneira adequada. O que a gente está começando a construir é essa visão, né, de complementaridade na própria produção do dado, para que aí sim a gente consiga efetivar esse desenho, né? Buscar o dado nas diferentes fontes e que eles sejam efetivamente complementares e façam sentido juntos. É que essa transição é bem complicada de fazer, né? Como a gente já sabe. Mas a visão, né, de resultado é essa, né? No caso, por exemplo, dos Países Baixos, né, a gente vê isso aqui muito claramente, né? Eles têm uma figura, geralmente colocam nas apresentações, que mostra claramente o que é o papel, né, de cada setor, né, de cada organização até, para preencher o todo dos dados que precisam ser representados para a sociedade de governança, né, sobre a Terra. E isso a gente precisa combinar aqui, né? Nesse sentido que o Carlos Sturmo, nosso Carlos, apresentou ontem, né, já é o primeiro esforço nesse sentido, né, de começar a, assim, de ter essa visão, mesmo com as ferramentas que a gente tem hoje, as limitações que a gente tem hoje, começar a caminhar nesse sentido, né? Então a gente já vê esforços na prática sendo realizados para poder fazer isso, né? Então, do nosso lado, né, que eu vou pular um monte de slide, porque, né, eu sei que o tempo é isso. Então, do nosso lado, né, sem querer entrar aqui nas explicações e tal, mas a gente tem essas fragilidades, né, que são conhecidas. O nosso cadastro de mapa, né, ele é muito recente. Então, a gente mudou o regime de registro lá na década de 1970, só que sem o mapa. O mapa, esse mapeamento da informação, né, das parcelas, é elemento fundamental para esse modelo que a gente usa, né? Então, isso ficou manco, basicamente. E operando dessa forma, gerando mais conflitos sem a gente saber, inclusive. Então, só a partir, né, de 2011 e 2013 que isso foi digitalizado, lá que foi uma transformação digital efetivamente, né, com o sistema de gestão fundiária, que isso começou a ter tração, né, vamos colocar assim, produzir dado e mostrar que isso era, vamos dizer, né, viável, né, implementar aquele conceito. Aqui tem, né, o histórico, né, desses resultados, mostrando o impacto, né, vamos dizer, a demanda, né, tanto baseada em termos de unidades georreferenciadas, né, vou chamar de parcelas, ou unidades espaciais. Aqui o resultado mais visível, né, mais ou menos recente, mostrando, e aqui já puxando os desafios que a gente quer
precisa, né, enfrentar no novo projeto, né, que é preencher esses vazios que ainda existem, né, são muito grandes, tornar as atualizações desses dados aqui cada vez mais simples, né, mas fazer isso com mais eficiência, porque quando a gente olha aqui já tem muito histórico aqui, né, esse dado que já tem cobertura, né, a gente já tem um histórico bem acumulado. E a outra questão é, existem várias relações jurídicas que são pertinentes porque a gente precisa fazer e que a gente não representa hoje. Então, daí vem a proposta, né, do cadastro territorial rural, né, o nome que a gente está dando por enquanto bem específico, que é preencher esses vazios de relações jurídicas, né, como a gente viu na apresentação do professor Zevenberger ontem. Isso não é uma questão nada simples, né, aquela visão monolítica de propriedade, ela é extremamente limitada, inclusive, né, para nós. Então, a gente deu esse olhar também, né? A gente precisa representar várias outras relações jurídicas no conjunto. E também, né, a questão da cobertura em si, né? Produzir dados de exposição mais simples, mais rápido. Bom, aí tem a questão, né, do estudo do LADM, propor o modelo, olhar para a nossa realidade, adaptar o modelo para isso, quer dizer, usar o modelo, né, representando o que a gente precisa representar. Outra questão aí, né, que está colocando, acho que é bem central, a aplicação do conceito de fit for purpose, né? Então, a gente está olhando para aplicações que não são só efetivar o registro da propriedade no cartório, né? Então, a gente, obviamente, precisa dessa variedade de entrada de métodos mais abrangente, com mais produtores de dados, né? E aí é o que está embutido, né, no que a gente está chamando aqui de classe de qualidade, né, de dado geoespacial. Porque, assim, a gente está representando uma realidade que é muito heterogênea. O Brasil é um país muito heterogêneo. O Dr. Rohan até fez uma observação muito interessante, né, no início, logo na primeira fala dele, no evento, né, da FID, que, olha, vocês passaram por regimes políticos, né, muito diversos. Então, isso cria relações jurídicas muito diferentes, né, heranças dessas relações jurídicas. E a gente vê isso muito aqui, né? Se a gente não dá conta de representar, né, o que é pertinente desse universo, né, de situações, a gente tem dificuldade de lidar com o passado, né, como a gente sabe bem. Então isso entra aqui também, né? Como representar essas diferentes relações jurídicas da forma mais eficiente possível. O que a gente está tentando dar aqui é justamente os parâmetros, né, as ferramentas suficientes que abranjam todas essas situações, que seja o mais flexível possível, né? E daí vem esses conceitos, né, que estão, vamos dizer, originados no LADM, né, recursos do LADM, que é a organização dessas relações jurídicas em níveis, né, as parcelas que representam isso, e para produzir essas parcelas, né, esses dados geoespaciais, usar essa variedade de classes de qualidade de representação, que a gente está chamando, que é desde o profissional fazer o que ele faz hoje no CIGEF, quanto o cidadão entrar e desenhar algo na tela, ou fazer um levantamento percorrer os limites, né, com um aparelho, um tablet, um smartphone, produzir um dado a partir disso e conseguir alimentar esse dado e ter uma validação, né, uma orientação sobre como lidar com esse dado na plataforma, né? Aí tem um outro ponto aqui, que eu vou ter que estrangular um pouco o tempo aqui, porque esse aqui é um daqueles elementos que eu acho que são chave para a gente amarrar tudo aqui, né? Então, quando a gente está falando lá de interoperabilidade, e que acho que falaram mais de uma vez aqui de semântica, né, de conteúdo, a gente precisa representar, né, os objetos que efetivamente são necessários para que a administração funcione, né, a administração interna. E o imóvel rural, esse conceito agrário, ele é um desses elementos. Por quê? É esse objeto que é fiscalizado, que é tributado. É esse objeto que é o alvo da gestão ambiental. E esse objeto a gente não consegue representar de forma coerente hoje.
com as ferramentas que a gente tem. Então, né, mais um ponto. A gente precisa, então, enxergar, né, as posses, né, as posses informais, que estão lá no Código Civil, no nosso Código Civil, elas precisam ser espacialmente representadas de forma coerente para a gente chegar nesse objeto aqui. Porque ele que é a chave do conceito, né, para a gente efetivar a interoperabilidade. Então, né, ressaltando isso. Então, aqui eu acho que é um ponto que amarra, né, vários dessas questões que a gente está colocando aqui. Bom, tem detalhes, né, da representação disso, com o modelo e tal. Aqui a gente tem, vamos dizer, uma primeira aproximação do que a gente entende que vai ser o modelo, né? A gente está propondo um modelo rural, e que também, né, fazendo uma provocação, a gente não vê muita diferença do que poderia ser feito para o urbano, por conta do mesmo Código Civil. Então, né, um caminho aí, obviamente eu não vou poder falar de tudo, tá, aqui, mas isso aqui já são resultados, vamos dizer, concretizados, né? É esse modelo que a gente está implementando em forma de protótipo. Vou trazer aqui algumas coisinhas do protótipo, né? Que a gente está trabalhando com 4 municípios, dados, vamos dizer, reais, né? Eu tenho que encerrar. Esses 4 municípios, eles têm perfis fundiários, vamos colocar assim, muito diferentes, né? Então, Campo Novo precisa uma área que já tem uma cobertura de dado já referenciado bem alta, né? Quase 100%, que é uma terra indígena, né? Que não tem sobreposição nenhuma com ela, mas aqui essa área, vamos dizer, cadastrável, né? Ela já está aí quase toda preenchida. Itabira, que é um outro cenário, e aqui a gente já viu os resultados, né, de dados importados a partir do que? Dessa base nossa, né, já referenciada, juntando com os dados do Cadastro Ambiental Rural, que é outra fonte grande, né, de dados, que a gente está buscando aí fazer essa combinação. E aqui o outro caso, né, dos municípios do Maranhão, né, Anajatuba e Itapecuru, já tem uma realidade fundiária diferente, né, dados do CAR com perfil diferente, sobreposições, né, questões mais complicadas para operar aí, mas a gente também, né, a intenção era pegar, né, de tudo um pouco para poder testar mesmo se a coisa funciona. Então a gente observou, né, vários avanços, né, nessa questão de conseguir representar as relações jurídicas em níveis diferentes com os dados que a gente já tem, né, então acomodar as posses, propriedades que estão em níveis diferentes, né, isso traz resultados efetivamente, né, práticos aí na importação dos dados, sem gerar conflito, né, aqui números, tem aqui um pouco sobre o fluxo, não vai dar para falar. Aqui a questão da esquemática, né, de como a gente está entendendo a representação de uma transferência, né, coisa que a gente hoje só tem essa foto e aquela foto quando está tudo certo. Então a gente vai conseguir representar as situações de posse, né, enquanto a transferência está sendo feita, porque inclusive, muitas vezes essa situação aqui nunca ocorre, né? A pessoa às vezes faz o processo até aqui, morre, e isso aqui nunca vai para esse ponto, e a gente fica sem essa informação. Então, aqui a gente consegue representar essa situação que implica, inclusive, na definição do imóvel rural. Aqui mais detalhes, né, assim, a cara da ferramenta, a edição em tela, né, mostrando aqui que, por exemplo, se eu arrastar esse vértice aqui, gostaria até de mostrar aqui, né, mas não vai ter tempo, mas então a gente pode, né, editar em tela. Essa edição ela tem os recursos para preservar, né, da melhor forma a topologia, avisos, olha, tem uma sobreposição aqui, você tem certeza que é isso mesmo? Então, para poder ajudar, né, auxiliar, já com toda a base, né, presente como referência para poder entrar com os dados. E aqui, mais para finalizar mesmo, né, a aplicação daquele conceito que eu coloquei lá atrás. A gente tem 3 situações, né, vamos chamar assim, 3 situações documentais diferentes na nossa burocracia, né, mas que agora a gente consegue representar de forma agregada, chegando na representação do imóvel rural, que é aquele conceito, né, chave para poder interoperar. Então, tem, né, 2 posses com origens diferentes, essa outra propriedade, mas no final é isso que a gente está olhando, a situação possessória, né, que é a chave do imóvel rural.
uma posse deriva do direito real, a outra da transferência, e outra é uma posse simples, né, que depende de formalidade. Então, esse é um resultado que eu acho que já mostra, né, essa capacidade de representação avançada, que vai permitir a gente interoperar de fato. Né? Então, obrigado, desculpa aí ter cedido um pouco de tempo.